Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e vou falar para vocês hoje aqui sobre o texto Trabalho e Democracia, presente aqui na obra A Miséria Brasileira, de José Chazin. Trabalho e Democracia, esse pequeno texto publicado aí na Miséria Brasileira, na verdade, ele é um excerto que o Chazin escreveu em dezembro de 1980 e foi publicado em 1981 aqui na Nova Escrita Ensaio. Na verdade, ali era uma nota da coordenação, onde se apresentava essa publicação, e esse excerto aí é a parte substancial teórica. Chazin aponta que para a construção democrática temos aí como eixo fundamental a dinâmica da classe operária. Lembrando que estamos ali no começo da década de 80 e o Brasil tinha passado aí por 3 anos seguidos de movimentação intensa operária, liderada inicialmente pelo ABC paulista, que se espraiou por todo o Brasil. E o Chazin enfatiza, que essa construção democrática jamais poderá ser tomada como meramente institucional. Naquele momento histórico, a centralidade do trabalho era expressa através da centralidade operária, e que, obviamente, você tinha ali, conforme o Chazin vai apontar, 3 níveis do real que eram fundamentais no caso brasileiro. Ou seja, em primeiro lugar, porque para os debates presentes ali que existiam, você estava vivenciando uma passagem de uma autocracia bonapartista para uma autocracia institucionalizada. E isso ele já tinha trabalhado em textos anteriores, os quais nós já fizemos vídeo aqui, basta você dar uma verificada se não os viu até então. Em segundo lugar, o Chazin coloca que para a efetivação dessa democracia operária futura, temos que ter aí no horizonte o socialismo, ou seja, o socialismo, na verdade, ele é a luz, é a lógica sobre a direção histórica do itinerário que a gente tem que percorrer. Portanto, tem que ter a discussão do socialismo presente nessa centralidade operária. E, obviamente, em terceiro lugar, tem que se fazer aí uma assimilação crítica do chamado socialismo de acumulação. Ou seja, se por um lado o Chazin fala que você teve uma positividade porque você teve a ruptura com o modo de produção capitalista, minimamente você teve aí a satisfação das necessidades vitais dos trabalhadores em termos de satisfação material, ou seja, comida, alimentação, moradia, sem contar a luta anti-imperialista. Mas, em contrapartida, nós tivemos aí a onipresença do stalinismo, a manutenção do stalinismo. Portanto, aquilo que o Chazin vai dizer que é a reprodução de formas petrificadas. E toda essa discussão de assimilação crítica, de desenvolver realmente uma crítica, o Chazin, inclusive, passado aí 2 anos, vai escrever um texto fundamental chamado Da Razão do Mundo ao Mundo Sem Razão, onde ele vai publicar aqui no centenário, esse livro centenário da morte do Marx, que é a Escrita Ensaio, edição dupla, número 11 e 12, que tem presentes não só textos do Chazin, texto do Florestan Fernandes, vários outros intelectuais, textos do Lukács, do Ricardo Antunes, E esse texto, esse livro aqui, seria republicado posteriormente em 88, nessa segunda edição aqui, para que aqueles que não tiveram acesso dessa primeira publicação.
Aproveitando que, naquele momento, o Lukács, seus textos eram pouco conhecidos aqui no Brasil, né? Não tinha uma penetração tão grande, né? O Chazin aproveita essa publicação e faz aí uma longa citação do Lukács, fruto de uma entrevista que ele deu a um jornal iugoslavo em 1969. E assim, o Chazin coloca aí essa passagem que é extremamente reveladora para mostrar as críticas do Lukács em termos de crítica ao stalinismo e também todo aquele dissenso que você tinha em termos de os caráteres, vamos dizer assim, pluralísticos, polifônicos ou polifórmicos, que você tinha ali em termos de interpretação em relação à verdade. E nesse trecho, o Lukács diz lá o seguinte, abre aspas, o marxismo, como tudo mais, não escapa à regra de que há somente uma verdade. A história é a história da luta de classes. Ou então não é. E adiante, o próprio Lukács vai dizer o seguinte, né? Se ocorre de uma maneira ou de outra, né? Ou seja, se você tem uma ou outra a forma pela qual ocorre a luta de classes, né? E como é que você consegue aprender isso, entender isso? Ele falou assim, isso é uma questão totalmente diferente. Ou seja, o Lukács está discutindo aqui a questão da verdade. E que o Lukács vai dizer que a verdade ela é objetiva. Né? Ou seja, e temos aí, na verdade, o tal do dissenso. Né? Ou seja, esse caráter pluralístico que temos sobre a interpretação dos fatos, o Lukács vai dizer que, como a verdade é objetiva, cabe a nós realmente buscar a verdade, né? E não é à toa que chega para nós agora, depois de muitos anos, o livro A Destruição da Razão, ou seja, onde o Lukács vai mostrar que, ao contrário das linhas do irracionalismo, as linhas do relativismo, a verdade ela é histórica e objetiva. E isso é muito importante salientar. Só para vocês terem ideia, né, a gente está vivendo no Brasil, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, toda uma discussão, por exemplo, se o nazismo é de esquerda ou de direita. Não, o nazismo é de direita, isso é objetivo. Se por acaso há aqueles que não entenderam isso, seja por ignorância, seja por negacionismo, isso é uma outra história. Portanto, a verdade, ela é histórica, ela é objetiva. Portanto, o Chazin vai dizer, inclusive aí vai colocar uma citação primorosa também, uma primorosa estocada do Lenin, né, presente aí no livro, que vai mostrar como que a gente tem que tratar a questão da verdade. Fica aqui o convite à leitura, texto que saiu pela Miséria Brasileira é bem curtinho, tem apenas 4 páginas, texto ali pela marxismo.org tem 5 páginas, então dá para acessar rapidamente, deixo aqui na descrição para vocês acessarem e lerem, porque vale a pena. Mesmo num texto curto, o Chazin é contundente e profundo sempre. Ok, pessoal? É isso. Se você está chegando agora, então se inscreva no canal, dê o joia, comente aqui embaixo, porque é sempre importante isso. E a gente continua aqui sempre na divulgação das ideias e dos textos do José Chazin, esse intelectual que é fundamental para que possamos entender os nossos dias atuais. Até o próximo vídeo.